Então aí basicamente é o que? Cristalino não ser, tem um pouco de reticulação e TTG menor que ambiente, né? Basicamente é isso. A segunda, o fato de ter tido uma plantação, né, do tipo monocultura, né, devidamente espaçada, superou a inicial, que era apenas natural, né, distante uma da outra, no Brasil, por exemplo. É tanto que São Paulo acaba sendo hoje em dia a maior produtora do Brasil, né, porque segue o mesmo plantio lá de fora, né. Mas isso aí foi acontecer depois, então eles perderam por isso. O clima era igual, né? Um clima igual, né? Você não pode dizer que o clima superou. Não, ela é nativa daqui, né? Então, construiu uma curva genérica, uma curva de tração, né? Então, o principal aí é o quê? Módulo baixo, módulo variável, né? Aí teve gente que confundiu essa curva aí, tá? Teve gente que colocou uma curva com deformação plástica, né? Não pode, né? É deformação. Uma curva típica é uma curva de deformação elástica, ou seja, aquela curva famosa lá. E alta deformação, outro aspecto importante, né? Coisa simples mesmo, mas só levando em conta esses aspectos aí, né? Entre os diversos termos associados ao processo, dois são sempre citados. Aí, a pré-cura, né? É aquele... Você tem uma segurança de processamento ali até começar a aumentar a viscosidade, né? Então, e aí significa o início do processo de cura, né? Então isso aí dá uma ideia do tempo que você tem para misturar o material antes de curar. Aí você pode escolher um sistema de cura mais rápido, de cura mais lenta, ou seja, de maior segurança ou menor segurança, que vai dar uma liberdade maior ou menor de você processar, né? Taxa de cura é a inclinação ali do momento que começa a cura até o fim, né? Então a taxa de cura dá uma ideia de quê? Da velocidade que você tem lá para deixar no molde, digamos assim. O tempo que você tem para deixar no molde e tal. Mola entrópica, aí vem aquela história, né? De que a maioria dos materiais deforma-se entropicamente, né, devido ao fator mais importante ser as interações intermoleculares, mas nas borrachas o que domina é o desenovelamento, né, desenovelamento e retorno, né, devido à presença das reticulações. E aí tem gente que explicou pelas curvas, tudo bem, né, dizer que aquele termo lá de energia interna não é importante, e a inclinação lá era importante, que estava relacionada à entropia, tudo bem. Ao aumentar a densidade de reticulação, a esterese diminui, né? Porque aumenta o caráter elástico, muita gente falou isso, está tudo certo aí, né? Como justificar os diferentes comportamentos? Aí principalmente é o quê? O fato de o número primeiro aí depois do N significar o menor tamanho de partícula e, portanto, o caráter mais reforçante, né? Isso era o mais importante. Tem gente que justificou a segunda parte, que poderia dizer, por exemplo, a dificuldade de dispersão. Algumas pessoas acertaram essa parte aí. Então, quem fez a primeira parte certo e não errou a segunda, eu considerei. Mas eu não considero quando a pessoa erra ou escreve errado uma coisa que não seria necessária. Aí eu tiro um pouco, né? Então, a segunda parte aí, por que ela cai mais, digamos assim, né? A N220? Porque a dificuldade de dispersar é maior, quando a partícula é menor, né? Agora, teve gente que associou isso aí ao quê? Não levou em conta o teor de mesmo de fumo, é como se estivesse analisando uma curva de tração. Ah, não, foi? O pessoal estava analisando aí como se fosse o módulo de perda, o módulo elástico. Não tem nada a ver não, tá? Vários componentes para ativador. Aí pronto, são os conceitos, né? Vou dizer que atua ali ajudando o acelerador, formando um complexo, né? Isso aí a gente falou um pouco aqui. Peptizantes, acho que todo mundo fez isso, né, sobre o fato de atua ali na mastigação, né, principalmente associado ao processo termooxidativo, né, as quebras termooxidativas. Outros falaram um pouco mais, dizendo que ele combina com os radicais, impedindo a recombinação e, portanto, ajudando nessa quebra molecular mesmo, né.
Aí o classificante, teve pessoas que citaram as teorias, né, do volume livre, né, propriedades e tal, mas é importante dizer aí que o fator principal, né, mudar propriedades, né, como TG, dureza, deixa eu ver aqui se questão 5, né, só ver se está tudo certo aqui. Está tudo certo. Lubrificante, aquela história, eu poderia falar de interno e externo, né? Dependendo da afinidade, né? Tende a formar um filme, né, no equipamento, aí seria a atuação mais externa, ou então reduzindo o atrito ali entre as moléculas, aí teria um caráter mais interno, né? Coisa bem simples, não era nada demais não. Questão 6. 4 desvantagens, né? Aí vem aquela história toda, né? Sei lá, sujeira, menos produtividade, mudança entre bateladas e mudança entre operador, dependência do operador e tal. Quem colocou uma mistura distributiva ruim, eu achei um pouco... É uma característica do equipamento, mas tem um operador, sei lá, eu fiquei meio em dúvida sobre se estava totalmente certo, eu tirei um pouco mesmo. Porque assim, da forma como está escrito, né? Da forma como está escrito de algumas pessoas, dizer que, assim, porque o produto final ele tem uma mistura boa. Não é o fato do equipamento ter essa limitação que isso aí não é feito, né? Isso aí não é uma coisa que vai sair no produto final, porque o operador vai atuar. E muitas vezes as pessoas falavam necessidade do operador, então estava intrínseco aí, então não podia ser uma coisa totalmente certa, a não ser que falasse isso, né? Ou seja, que complementasse que isso aí, a presença do operador elimina esse problema e tal. Deixa eu ver aqui se está tudo certo nesse aqui. Não vou nem olhar não. Explica a diferença em baixa e alta. Aí basicamente era o quê? A questão do domínio da área superficial em baixas deformações e o domínio da estrutura em altas deformações, dando aquela detalhezinho a mais, dizendo que dificulta, por exemplo, quando a estrutura muda da esférica, aí tem atrapalha um pouco, né, a mobilidade das moléculas, e quando a questão superficial, falar um pouquinho das interações de Van der Waals, né? Então, você falar um pouco disso aí. Sim. Se você falar da questão da área superficial aí, na parte de baixa deformação, você está falando do efeito P. Mas não era obrigatório falar. Sim. Tá, se você quiser mostrar, não, tem a ver, mas é uma parte da questão, né? É a primeira parte, ou seja, em baixas deformações. Isso você falou isso em baixa? Tá, depois eu dou uma olhada aí. Você falou a parte de estrutura na alta deformação? Aí eu acho que eu considerei a metade, então, um pouco menos, né? 20%? Tem que ver aí, tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Questão 8 era de cálculo, aí é o seguinte, teve gente que esqueceu o SBR, aí não dá, porque eu não posso considerar, apesar de matematicamente estar meio próximo, eu entendo sempre como se você fosse entregar isso na fábrica. Então se o cara for entregar isso na fábrica sem uma das borrachas, você quebra a perna do cara, né? Então, eu não considerei, aqui é o 100% certo, não, teve gente que fez quase igual ali, aí eu considerei, tá 100%. Eu fiz isso no Excel, que é mais fácil, né? Então, alguma diferença que deu em relação ao meu resultado, com certeza foi caso decimal, né? Se alguém quiser a questão respondida, eu posso mandar o Excel lá, tá? A nona, você ia pegar aí os 100 meros, né? Acho que é isso? 100 meros dividir por 4 aí, tá? Então a massa molar do MC, né, que é o mais importante aí, seria isso. 100 meros dividir por 4, né? E multiplicar, claro, pela massa do mero aí do isopreno.
Eu não sei o resultado. Deu quanto aí? 9 e pouco? Quanto? 0,37, né? Eu não lembro não. Por que reduzir a viscosidade pode não favorecer a mistura dispersiva? Porque mistura dispersiva depende da tensão de cisalhamento, né? E se a viscosidade é baixa, a tensão tende a ser baixa. Então, essa é a resposta. O que é o efeito Bloom? O efeito Bloom é qualquer segregação. Teve gente que associou muito a um aspecto, embora eu não cortei. Tem gente que associou mais a um detalhe aí de migrar para a superfície, mas não é obrigado migrar para a superfície para ser Bloom, tá? Embora eu acho que eu enfatizei muito isso e vocês ficaram com isso na mente. O efeito Bloom é segregar, não obrigatoriamente na superfície, embora muitas vezes seja. Aumentar as ramificações reduz a esterese? Não. Ponta de cadeia, né? Ponta de cadeia. Ponta de cadeia não contribui para a rede, né? É tanto que a gente fez um cálculo aqui para pegar os segmentos que contribuíam para a rede, para corrigir aquela fórmula inicial lá. Método invertido, acho que todo mundo que fez aí colocou o fato de ter pouca matéria-prima em termos de borracha, né? Muita carga para pouca borracha, tá? Normalmente eu pego a prova de volta e vou deixar aí com vocês, tá? Semestre que vem eu vou ter que elaborar. Não sei se alguém teve acesso, né? Mas espero que não, né? Porque na Física 4 universidade é uma coisa muito interessante, né? Então vamos lá. Terminar aí o clorosulfonado, né? Então acho que ficou faltando partir de como normalmente é feita a vulcanização, né? Ah tá, aí é de cálculo, né? Aí vocês fazem, tá? Qualquer coisa a gente tira dúvida. Como normalmente é feita a vulcanização? Óxidos metálicos, tá? Óxidos metálicos. Polietileno clorosulfonado pode ser dividido em alta, média, baixa resistência à tração. Isso depende de quê? Então é o seguinte, a gente viu que o polietileno clorosulfonado ele é obtido da modificação do polietileno depois do polietileno obtido, né? Então no momento que você clora ele e clorosulfona, digamos assim, né? Ou seja, grupo Cl mais grupos SO2Cl, então tira a regularidade da cadeia e, portanto, o polímero vira uma borracha. Então aí o detalhe é, alta, média e baixa resistência à tração está associado à possibilidade de cristalização com a deformação, tá? Possibilidade de cristalização com a deformação. Então quanto maior o teor dessa mudança, menos ele tende a cristalizar, tá? Quanto mais modificado, menos cristaliza. São usados com cargas? São. Sim. Aí, característica relevante, vem aquela história lá, né? De suportar alta temperatura e também alta resistência à oxidação. Tendo um aspecto aí a destacar, a resistência à chama, tá?
E aí você vai encontrar isso em quê? Polaridade, pouca insaturação e grupo cloro, que dá essa resistência aí à chama. Então a polaridade explica a resistência à absorção de líquido, a insaturação pouca, né? Explica a resistência à oxidação, e a presença do cloro explica a resistência à chama. Em termos de temperatura, quando continuamente usado, que temperatura máxima ele suporta? 150 graus. Em termos de temperatura mínima, ele é usado de menos 18 a menos 23. Gente, no fim hoje tem um quizinho, tá? 10 minutos de quiz, tá? Na verdade não é um quiz, é resposta com uma palavra, tá? Com uma palavra. É a mesma coisa, né? Resposta com uma palavra. Um ponto. Um ponto. Então são 8 palavras. Eu até achei ruim assim, o fato de eu não ter avisado quais borrachas seriam, né? Eu não sabia também, né? Mas vão ser. Não, quinta eu estou pensando em fazer outro. Mas assim, não é nada demais, é um ponto. Mas eu tiro da prova, entendeu? Vou tirar da prova. Então na próxima aula eu vou fazer certamente o quê? De eteno, propeno, ou seja, PDM, clorada e as acriladas, tá? Hoje é butadieno, SBR, borracha natural. Tá? A aula que vem vai ser o quê? As borrachas de etileno, clorada e as acrílicas, tá? O que é o polímero polietileno clorado? Aí no caso é o polietileno submetido a um tratamento com cloro mesmo, ou seja, inclusão de grupos cloro no polietileno, tá? E é interessante, né, que ele vai tender a um PVC. Mas até certo ponto o polietileno é que é a prioridade em termos de propriedades. Então ele vai ser borracha até certo ponto de cloração, tá? Porque ele substitui um hidrogênio lá. Então ele vai tendendo ao PVC. Mas até certo ponto ele é uma borracha. Porque o PVC é um material rígido, né? A TG de 80, 90. Mas a princípio ele só tira a presença do cloro, só tira a cristalinidade, né? E TG é menor que ambiente, por isso que ele é uma borracha, tá? Esse cálculo aí vocês fazem, tá? E a vulcanização se dá normalmente com peróxido, tá? Por que deve-se evitar a presença de óxido de zinco no composto? Porque ele catalisa a desidrocloração, tá? Catalisa a desidrocloração, que é algo que acontece no PVC também, tá? Desidrocloração é a geração de HCl, tá? PVC é muito danado, difícil de processar, exatamente porque libera HCl, né? Então as máquinas que trabalham com PVC normalmente tendem a corroer muito mais rápido, né? Que libera ácido clorídrico. Então aí, aqui de certa forma tem uma semelhança muito grande. Por quê? Porque ele está virando um PVC aí, né? Apesar de ser chamado de polietileno clorado. Existe uma semelhança dessa borracha com o PVC plastificado, claro. Cite duas vantagens importantes dessa: maior retenção da flexibilidade em temperatura baixa
e não tem perda de plastificantes. A gente tem 4 ou 5 aulas para a prova, né? Dia 24 a prova. Então vamos para a de hoje. O que são as borrachas FKM? Então são copolímeros de monômeros fluorados, tá? Você pode dizer assim. Eles chamam de perfluorados, né? São copolímeros de monômeros fluorados, tá? Copolímeros aleatórios de monômeros fluorados. Então são as famosas borrachas fluoradas, tá? Que na maioria das vezes a gente chama de Viton, tá? Eu sempre lembro daquela bolsa, né? Bolsa, mas não é, tá? Ali é o nome do cara, né? Sempre tem nos funks, na ostentação, né? Bolsa Viton. Os caras usando bolsa Viton, né? Então, gente, olhando aquele quadrinho da primeira aula sobre borrachas especiais, elas estão no topo lá, né? Então você vai ver que as FKM são as mais importantes, porque ela conjuga as duas propriedades, né? Alta temperatura de uso com baixa absorção de líquido, tá? Então as características principais você pode dizer essa, ou seja, ela tem as propriedades superiores, né? Quanto a ambiente, né? De uso, que é a absorção pouca de líquido, apolar, e suporta altíssima temperatura sem degradar, né? Ou melhor, é a que mais suporta, né? A todas as outras, né? Conseguindo ter as duas coisas, né, mais importantes, que é o que? A alta temperatura junto com a pouca absorção de líquido. A que se deve isso? Bom, a primeira coisa, que é a temperatura, você vai colocar aí embaixo. Ligação carbono-flúor alta, tá? Alta energia da ligação carbono-flúor. Mesmo a cadeia sendo metílica, né? Que ela é M, tá vendo aí? M é de metílico. Mas a ligação carbono-flúor é responsável por isso, tá? Alta energia de ligação. E a segunda é devido à polaridade, né? Quais os monômeros mais usados na síntese da borracha fluorada? Aí vocês viram a folha aí? Está na questão 2. Desvantagem, alto custo. Sempre, né? Sempre você vai ter essa coisa aí, né? Se é melhor, é mais caro, né? Então, se você quer responder a 3, você vira a folha aí e tem um quadro em inglês aí, tá vendo? Então você vai ver do lado, ó, fluoreto de vinilideno, hexafluorpropileno, né? Hidropentafluorpropileno, tetrafluoretileno, trifluorcloroetileno e perfluormetilvinil-éter. Então aí o desenho dele está ali do lado, né? Então são monômeros típicos, né? Ou seja, em que como se fosse o eteno com substituição por grupos laterais flúor. Então é um copolímero disso tudo aí, tá? Um copolímero desses monômeros todos aí. Então, não sei, acho que vocês podem fazer um link aí, olhar a questão 2 do outro lado, sei lá. Questão 3, a forma de síntese. Polimerização, radicais livres
em emulsão, tá? As formas mais comuns de cura. Vira a folha aí de novo. Questão 5. Aí você pode ver, ó, diaminas, polidrox, né, e bisfenóis, tá? Podendo ter também, lá no finalzinho você vai ver, né, a possibilidade de usar outros também. Como peróxido de radiação, né, apesar de eles serem menos usados, tá? Então, bisfenol é sempre muito falado, né? Bisfenol. Mas, além deles, tem as diaminas, como a gente falou aí, né? Podendo usar os polidrox, que o bisfenol é um polidrox também. Podendo usar peróxido e radiação. Tá? E sempre tem esse composto aí, tá? Que é um coagente, que você pode dizer, né? Que ele chama de um aceptor de ácido, né? De ácido. Que são óxidos, tá? Então é bom colocar aí na questão 5, você vai ver sempre nas formulações o aceptor de ácido está sempre lá, tá? Então, além do agente de cura, você pode colocar bisfenóis, diaminas, como a gente colocou aí o polidrox, você coloca também mais um aceptor de ácido, que são óxidos metálicos, tá? Ciclo de cura, a gente pode olhar a última questão aí da folha, tá? Que aí o meu objetivo aí é simplesmente dizer o quê? Você faz uma cura inicial sob pressão e depois ela vai passar por uma estufa, né? Por um tempo mais longo. Então eu vou dar uma lidinha aí só para... Olha, a vulcanização é realizada em 2 etapas. Então você poderia colocar lá, em 2 etapas, né? Então inicialmente numa prensa, seguido depois por um estufa no ar quente, né? Por mais quase 24 horas. Tá? Então você tem ali um tempo inicial ali numa temperatura mais baixa, seguido por um tempo de pós-cura numa estufa, né? Com circulação de ar. Tá? Basicamente era isso aí dessa questão. Formulação. Então, só para fechar, questão 6. Basicamente, o que eu quero dizer que são 2 etapas de cura. Uma inicial em prensa, né, uma temperatura um pouco menor, e uma final por um tempo maior, né, em estufa de circulação de ar. Tá? Aí depois a gente dá uma comentadinha quando virar a folha lá. Formulação, qual é o objetivo disso aí? Apenas para dizer que normalmente esse tipo de borracha ele tem uma formulação bastante simples, que a gente falou aqui que normalmente você usa 10 a 15 compostos, no caso aqui tende a usar bem menos, sabe? Sei lá, 5 componentes, por aí, tá? Então a formulação tende a ser mais simples, tá? Na borracha florada. Eu tenho um texto lá sobre um processo de mistura, que a depender do caminho que a gente seguir, eu posso discutir com vocês, tá? Dessa borracha aí. Todos os detalhes, assim, falando da necessidade de ter um bâmbaro específico, né? De você não usar bâmbaros que você usa com outros componentes como borracha natural. Por quê? Porque ela é uma borracha muito, muito cara, né? Se ela é uma borracha muito cara, qualquer contaminação você pode perder o produto. Então você tem que usar bâmbaros específicos. Então às vezes não vale nem a pena você processar na sua fábrica e sim encomendar alguém que é especialista naquilo, né? Porque senão, se você perder uma batelada, né, tem um custo muito grande, né, em termos de receita, porque é uma formulação cara, tá?
Então ela é uma formulação muito específica, então você tem que usar um bambre para ela, né? Então às vezes é melhor você fazer a mistura num lugar específico, tá? Se você não tem a capacidade de repente de investir, né, num bambre só para esse tipo de borracha. Mas é super simples mesmo a mistura, né? Agora tem que ter esses cuidados todos aí. Plastificantes. Por que eu coloquei isso aqui? Para a gente fazer o seguinte raciocínio. Se ela é uma borracha que passa por temperaturas altas de cura, como está ali, 200 e tantos graus. E se ela é uma borracha que ela é usada principalmente quando você usa temperatura alta, a maioria dos plastificantes comuns não vão suportar essa condição drástica de uso, né? Então, plastificantes, se usados, são à base de fluorsilicone, tá? São compostos à base de fluorsilicone ou silicone florados, tá? Exatamente para suportar essas condições, né, adversas, né, que um óleo, como a gente falou da borracha natural, ou mesmo um composto de ésteres, né, os fitalatos, não vão suportar, tá? Então normalmente são o que? Silicone florados, né, que é a mesma coisa dos fluorosilicones. Então são compostos que têm características de suportar temperatura alta, né? Porque as duas borrachas que suportam temperatura alta são de silicone e flúor. Então se tiver uma molécula menor com essa composição, ela vai suportar, tá? Temperatura alta e... Foi isso? O que mais que eu falei? Eu falei assim, a tendência que eles têm de sair do componente, né? Durante o uso e durante o processamento, eles vão passar por temperaturas muito altas, então não vão suportar. Ou eles vão sair do material ou vão degradar mesmo, tá? Então é uma coisa lógica, né? Essas borrachas só vão ser usadas em condições muito específicas, né? Eu falei aqui, no caso do cara lá da FIT, né, de um aluno aqui, que estava buscando essa borracha aí para uma parte lá do carro dele, porque as temperaturas estão aumentando cada vez mais, né? No carro, no capô, sob o capô que eles falam, né? Então acaba necessitando borrachas mais especiais, tá? Porque no início era só a nitrílica, né? Mas a nitrílica vai perdendo porque ela não tem grande resistência à temperatura. Aí você vai ver, vai olhar aplicações de borracha acrílica, é tudo automotiva, a maioria, é tudo automotiva. Mas sendo que se você vê a florada, ela suporta temperaturas maiores ainda. Então você vai ver uma grande aplicação dessas borrachas, tá nessas áreas aí, tá? Indústria petroquímica, automotiva, tá? Base de resistência à temperatura, aí é só para mostrar, por exemplo, a capacidade dela, né? Então em 200 graus Celsius ela suporta mais que 3 anos, tá? A vida útil dela é superior a 3 anos. Em 260, cerca de 1000 horas. Em 315, 48 horas aproximadamente, tá? Então você tem aí uma lei aí de arranhos aí, digamos assim, né, para degradação, né? 260 graus, cerca de 1000 horas. 315 graus, cerca de 48 horas. Aí é um dado, né? Claro que os caras que têm lá suas formulações, então se você comprar um ringue disso aí, ele vai dar lá o tempo de vida útil, mais ou menos, que pode ser diferente desse, né? Um pouco diferente, né? Mas é só para a gente ter uma noção, tá? Então agora a gente vai falar dos elastômeros Q, que são os silicones, tá? Então se quiser colocar aí entre parênteses Q, exatamente o que está quase lá no topo também, só embaixo da FKM. De onde origina a letra Q? Não sei. Eu tenho um lugar lá que eu posso saber, mas eu não fui buscar não. Quais as estruturas mais comuns da borracha de silicone, né?
Então, basicamente, o que eu queria com isso aí? Dizer que é o que? S-I-O-R-R. E o segredo está no R aqui. Ele pode ser CH3, ele pode ser um anel aromático, e ele pode ser um vinil, podendo ser outros também. Mas esse aqui é o mais comum, tá? Tá, eu vou colocar só mais um aqui que pode ser interessante para falar daqui a pouco. Ele pode ser um H também. Tá? Então seria essas 4 estruturas aí. Mas qual é a borracha de silicone mais comum? PDMS, polidimetilsiloxano. Isso aqui é o que? Os dois R são CH3, tá? Os dois R são CH3. É de hoje. Esse aqui é a prova. Qualquer dúvida aí? Tá, obrigado. Então, o que é o PDMS? Polidimetilsiloxano, tá, gente? Então, ó, polidimetilsiloxano, tá? Siloxano é esse aqui, esse aí, ó. Deixa eu ver se essa aí é a minha. Não, é por... Qual é a próxima pergunta aí? Ah, não, tá aqui. Ah, tá. Os monômeros, a gente pode pensar no seguinte: apesar de ter umas etapas anteriores, a gente pode pensar que os monômeros de regra geral são esses aqui, tá? Melhor, não vou nem colocar mais aqui. Podendo até também ser esse aqui, tá? Embora isso dependa da forma como você encare isso. Ou seja, em que momento você encara isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ver em muitas situações, você considerando o monômero como um composto cíclico, tá? Eu estou querendo dizer que eu posso, a partir disso, chegar no monômero cíclico aqui, um composto cíclico, para daqui polimerizar. Isso aqui eu lembro bem do trabalho da Érica. Ela fez lá na Alemanha, de membranas para transporte de gases, né? E como ela trouxe os resultados, eu acabei sendo orientador dela ali, e eu gostei bastante do trabalho dela, apesar de não ter feito a parte experimental, mas eu ajudei a interpretar os resultados, né? Foi bem legal mesmo. Gostei bastante, né? E no caso, ela sintetizava ele a partir do monômero cíclico, tá? Então isso é comum hoje em dia, você partir do monômero cíclico para gerar o polímero. Mas, queira ou não, eles derivam desses compostos aqui, que eu posso também chamar de monômeros. Tá? Então, normalmente você pode dizer que aqui seria o primeiro de todos, né? Um diclorocilano aí. E aqui pode ser CH3 ou esses outros, como a gente falou, um diclorocilano. Ou até um tricloro, tá? Eu posso até colocar aqui também um tricloro, tá? E aí você faz uma hidrólise disso. Quando faz a hidrólise, transforma por OH aqui, tá? Liberando HCl. Né? Se eu colocar água aqui, né? Se eu considero hidrólise parcial, vai gerar um OH. E depois a condensação, por exemplo, de dois desses, ou sei lá, esse mais cloro aqui, por exemplo. Esse OH, R. Então, você pode ter aqui
a formação, né, da ligação SiO a partir da liberação do HCl aqui, tá? Então você pode dizer que há uma hidrólise desse composto inicial, uma hidrólise que pode ser parcial, mas de repente formando dois grupos OH em alguns, e depois a condensação deles, liberando HCl e, portanto, formando a ligação SiO, tá? Então, vem daqueles componentes lá, tá? Embora, como eu disse, eu posso ter essa hidrólise inicial, gerar compostos cíclicos e depois fazer uma síntese propriamente dita. Mas, de forma geral, é isso. Você vai fazer uma hidrólise do clorocilano, tá? Uma hidrólise do clorocilano e depois reações de condensação. Então, como eu estou mostrando ali, né, que está em volta. Ali vai ter uma condensação liberando HCl e gerando a ligação SiO. Sendo que aqui está possibilitando crescer mais. Então, se eu juntar um outro monômero aqui, vai formar um polímero, tá? Então, eles são derivados de quais monômeros? Aí você pode colocar ali, né? De clorocilano mais os seus, né, digamos assim, produtos de hidrólise, tá? Que estão ali enumerados. Podendo também pensar isso como a partir de monômeros cíclicos, tá? Como a gente falou. E esses monômeros cíclicos são formados pelo crescimento intermediário daquilo ali. Depois ele enrola, digamos assim, ele fecha. Características principais da borracha de silicone. Bom, a principal característica dela é o fato dela ter uma larga faixa de temperatura de uso, tá? Uma larga faixa de temperatura de uso. Então eu vou pensar não só na superior, como na inferior também, né? Então, a larga faixa de temperatura de uso. Então, quando eu olho para a faixa inferior, eu vou pensar em quê? Quando eu olho para o limite inferior e eu estou destacando ela como uma borracha que suporta temperatura baixa sem perder propriedade, eu vou pensar em quê? Na TG, né? Então, eu explico isso a partir de quê? Na flexibilidade da ligação silício-oxigênio. É característica, tá? Ligação silício-oxigênio extremamente flexível. Então já fui buscar na literatura um pouco sobre isso. Eles citam o quê? O fato de ter uma distância longa da ligação carbono da silício-oxigênio e de ter um ângulo que eu posso dizer tendendo a reto, sei lá, tendendo a 180, digamos assim. Ou seja, ela é mais aberta. Eles explicam isso, mas isso hoje em dia para mim não é suficiente mais, tá? Mas eu já achei isso em alguns autores, a gente pode colocar, mas eu tenho visto um pouco de dificuldade de interpretar isso, porque às vezes você vai... A explicação nisso está numa tal de uma barreira para rotação, tá? Uma barreira para rotação que não depende propriamente disso sempre. Mas vocês podem colocar isso aí, tá? As duas coisas. Distância da ligação, ou seja, a ligação é flexível. Por quê? Porque é uma ligação de comprimento relativamente longo e tem um ângulo, ou seja, ela é relativamente aberta, tá? Relativamente aberta. Mas isso aí não é suficiente para o que eu li ao longo do tempo, né? E fala-se muito numa barreira à rotação, né? Uma barreira para torção, né? Que você só faz isso mediante modelos muito específicos, né? Mediante simulação mesmo, tá? Para você não tem uma teoria tão fácil para interpretar isso, tá? Olhando só os átomos e dizendo, não. Você tem que fazer simulações para chegar numa resposta mais completa disso aí, tá? Pronto. E o limite superior? O limite superior você explica pela alta energia de ligação, né? Silício-oxigênio. Então aí eu estou pensando na degradação, né? Na degradação.
Então a ligação silício-oxigênio explica a alta estabilidade térmica desse material. Tá? Mesmo que ele tenha ali, né, umas ligações carbono laterais, né? A explicação é essa aí. Pronto, dizendo isso, a gente fala o principal, tá? Porque o resto a gente complementa com as outras questões aí. Falar da temperatura de uso da borracha de silicone. Então, como a gente vê, ela suporta a temperatura de uso alta, né? Mas sendo que... E também suporta a temperatura de uso baixa, mas tem uns detalhezinhos que eu vou citar aí. Então, quanto a temperatura baixa, vocês olhando, por exemplo, a mais comum que é essa, o que acontece com essa cadeia? Ela tem uma simetria. Então, se ela tem uma simetria, por mais que ela tenha uma TG baixa, o que acontece se a temperatura baixar muito? Ela pode cristalizar. E, portanto, por mais que a TG dela seja menos 120, graus, em torno de menos 60 ela começa a enrijecer. Tá? Então ela perde a capacidade de uso, porque ela começa a enrijecer. Qual é a solução para isso? Tirar a cristalinidade. Como é que você tira a cristalinidade? Substituindo alguns grupos. Então, em vez dela ser toda isso, se ela tiver um pouco, por exemplo, de grupos fenil, né? Tá, CH3, entre outros, né? Colocando fenil. Mas se eu coloco fenil, o que acontece com a TG em relação a essa? Vai aumentar, porque é um grupo rígido, um impedimento estéreo, um grupo rígido. Mas sendo que é vantajoso, ou seja, ela pode ir para em torno de menos 100, por exemplo, a TG, mas vai ser mais vantajoso porque não vai ter esse problema de enrijecer agora, devido à cristalização não mais acontecer. Tá? Então você acaba, mesmo aumentando a TG, é uma estratégia de baixar a temperatura de uso. Entenderam? Você aumenta a TG, mas baixa a temperatura de uso, por quê? Porque você eliminou o fator principal aí, que era a cristalinidade. Tá? Se alguém não entendeu, pode perguntar, gente. Porque não está muito bonitinho ali a arrumação, né? Mas se alguém tiver dúvida... Então a estratégia é o quê? Tornar a cadeia mais irregular, né? Eliminando a possibilidade de cristalização, mesmo que isso implique num certo aumento da TG. Mas mesmo que aumente, a temperatura de uso abaixa, né? Porque não vai mais cristalizar. Tá? Qual que é a substituição? Na síntese, na escolha dos monômeros. É uma espécie de copolimerização. Exatamente. Pronto. Falamos da temperatura baixa. Agora coloca aí, temperatura alta. Eu só queria destacar o fato dela suportar normalmente de 5 a 10 anos em 150 graus. Aí a gente destacou, né, na questão 13. Não, na questão 13.
a gente destacou a temperatura baixa, né? Uma estratégia de baixar mais a temperatura de uso. Agora, para temperatura alta de uso, eu estou só destacando o fato dela suportar de 5 a 10 anos em 150 graus Celsius e suportar de 2 a 5 anos em 200 graus Celsius, tá? Só para destacar que ela é uma borracha muito inerte, né? Suporta condições adversas, né? Bom, como é a vulcanização da borracha de silicone? Então vamos pensar primeiro nessa aqui, que é a mais comum. Então aqui basicamente você vai usar o quê? Peróxido. Então quando a gente compra as borrachas ali embaixo, você vai ver que vem uns tubinhos de peróxido, tá? Agora, se a gente usar isso aqui, qual é a possibilidade? Usar enxofre. Então há a possibilidade também. Então a mais comum é peróxido, mas o enxofre pode ser usado em sistemas que têm grupos laterais do tipo vinil, tá? E por que eu coloquei esse grupo OH? Porque se tiver 3 OH, ou seja, se tiver um grupo OH lateral, a cura pode acontecer pela condensação de grupos OH, tá? Então, resumindo, peróxido, o mais comum. Sistema com enxofre, quando tem duplas. Embora eu possa usar o de peróxido quando tem dupla também, né? Na verdade é até bom quando tem dupla, ou seja, ativa o sistema de cura com peróxido também. E por fim, a gente pode ter a formação de redes se tiver grupos laterais OH, tá? O OH ali, quando eu citei, ele estava mais na hora de formar o polímero, mas ele pode também ter um terceiro grupo, ou seja, em vez o R aqui seria um H. E aí teria uma possibilidade de condensação, tá? Existe uma pós-cura? Sim. O que é a pós-cura? Do mesmo jeito da borracha florada lá. Um tempo estufa a ar, tá? Em temperatura alta. Pelo mesmo tempo lá da florada, tá? Podendo ser 24 horas e tal. Tem um vídeo bem legal lá de borracha de silicone que eu vou mandar para vocês. E é bem legal. Ele processa como as outras, tá? Ele está processando lá em moinho de rolos, tá? Então ele coloca lá a borracha em moinho de rolos para fazer uma pigmentação com pigmento azul, tá? Então ele vai, coloca lá, faz a mistura. É uma borracha bem mole mesmo, bem legal. Eu queria, porque a gente está muito acostumado às vezes com uma coisa mais líquida, né? O silicone líquido. Mas no caso, você pode ter borrachas na faixa de 500 mil gramas por mol a 1 milhão mesmo, tá? Você pode trabalhar com essas massas molares, tá? Então você processa igual as outras. É importante vocês colocarem esses dados aí, tá? De massa molar, de 500 mil a 1 milhão. Quando compra como borracha mesmo, ou seja, para processar como as outras borrachas típicas. Características mecânicas da borracha de silicone. Típico, baixíssima resistência, tá? Você vai explicar isso na própria flexibilidade, né, da cadeia, tá? Assim, eu posso fazer analogia, por exemplo, com polibutadieno, tá? Eu falei isso aqui do polibutadieno, o fato dela ter uma TG extremamente baixa, né? Tá tudo bem parecido, né? Então, baixíssima resistência. Agora, como é que o cara dá uma melhorada? Uso de cargas, tá? Então, usada com carga? Sim. Qual é a carga mais comum? Sílica, tá? Negro de fumo não é usado.
O negro de fumo tende a gerar defeitos, tá? Na hora da cura. Voláteis, tá? Então a sílica é muito usada. Normalmente quando você compra borracha de silicone aí, inclusive essas mais fluidas, elas vêm com sílica ali, tá? Sei lá, as que eu compro pela internet, por exemplo, vem com sílica lá. E a gente até fez, né, no semestre passado, o ano passado, né, vai fazer um ano agora, né? A gente fez um boneco lá para os meninos da EBM lá, simular um sistema lá de massagem cardíaca, não sei se vocês viram, na meta do ano passado, né? E você pega o silicone, ele é muito mole mesmo, né? A gente colocou bem uns 30% de talco lá, além da sílica que ela já vem, para gerar uma textura mais parecida com o corpo humano mesmo, né? Então ela aceita, era bem líquida, né? Então ela aceitou muita carga mesmo para gerar uma resistência maior, né? Esse ano eles vão usar de novo o boneco, eles falaram. A gente comprou um manequim, né, de comércio, né? Ele é rotomoldado, né? Então ele é oco, né? A gente rasgou no meio o manequim, encheu de silicone lá. Até, na verdade não encheu não, fez só a parte da frente, né? E como ia ficar bem pesado, né, devido a muita carga, a gente colocou uma espuma de poliuretano e preencheu ele, né? Aí não estava dando uma liga boa, né, entre o silicone e o poliuretano, né? Estava soltando. Aí a gente colocou 50% de silicone com poliuretano no meio e aí ligou bem, né? Aí ficou bem legal o boneco, né? Fez sucesso lá. Os meninos ganharam até segundo lugar, parece, no negócio. Mas claro que isso aí não era a importância do trabalho. A importância deles era o sensor, né? Eles estavam querendo um sensor elétrico para simular a massagem cardíaca lá. Foi bem legal mesmo. O que é crepe hardening? Eu coloquei até o termo em inglês mesmo, tá? E a gente vê nessas borrachas que a gente compra que é o seguinte: se você deixa a borracha de silicone com a sílica, ela tende a gerar um composto muito duro, né? Então é como se fosse quase uma espécie de reticulação, né? Da borracha com a carga, tá? É quase uma espécie de reticulação, embora não seja, tá? Então a gente pode dizer o quê? Que isso é o quê? Um tipo de envelhecimento. Isso implica em quê? Endurecimento. E a gente pode responder isso com uma espécie de absorção da sílica com a carne, né, do silicone na sílica, gerando essa estrutura rígida aí. Então, quando você deixa ela um certo tempo armazenada, ela gera uma matéria dura. Então, o cara tem que passar ela no moinho lá para quebrar essa estrutura, tá? Então, é uma espécie de envelhecimento mesmo. E os caras viram que eles podem evitar isso como? Aqui tem a sílica, que é a carga, né? Colocar aqui, por exemplo, silanos, moléculas, uma espécie de grafitização, né? Para evitar essa ligação. Para evitar a ligação da partícula com a borracha. Tá? Isso aqui eu mostrei com o negro de fumo. Aquelas ligações de Van der Waals da borracha natural com o negro de fumo, eu mostrei num dos gráficos a vocês aqui, que ela tendia a ser eliminada, ou seja, aquela esterese, aquele efeito Payne lá, ele podia ser eliminado grafitizando o negro de fumo. Porque no momento que o cara grafitiza o negro de fumo, as interações negro de fumo e borracha são reduzidas ou eliminadas. Do mesmo jeito é isso aí. Você pode, eu penso até de uma certa forma assim, meio que uma dificuldade de encostar, né? Mas aí é simplesmente eliminação de interação mesmo, tá? Então você eliminou os pontos, né,
ativos da superfície da carga, de maneira que vai ter menos ligação feita com a molécula de borracha, tá? 2 minutos. Vamos lá. O que é a reversão? Reversão é o nome dado à possibilidade de degradação por hidrólise da borracha de silicone, tá? Então é uma possibilidade dessa borracha degradar por hidrólise, principalmente quando ela está em temperatura alta em ambientes confinados, tá? Então é uma espécie de reversão dessa ligação aqui, tá? H2O. Então aí liberaria, né? Um SiOH aqui, mais um SOHSI também. Tá? Porque aqui teria um SI, né? Do lado aqui. Então, em alta temperatura, principalmente em ambientes confinados, tende a ter a reversão, ou seja, como acontece, né? No PET, no policarbonato, no nylon, né? Degradação por hidrólise, que é a reversão daquelas ligações lá, a amida virando amina mais ácido, né? O poliéster virando ácido carboxílico mais hidroxila, né? Quando a ligação éster reage com água, né? O próprio poliuretano, né? Pode ter também quebras, né? Por hidrólise. Você vê isso em alguns solados, né? Solados de calçado armazenado por um tempo, ele fica esmigalhado, você pode ficar descalço na rua, né? Você andar meia hora, você deixar 3 anos um solado, de repente um sapato você nunca usa, de repente você tira ele e vai na rua, você pode ficar descalço em meia hora, tá? Porque ele fica todo degradado ali, né? E aí você, caramba, como é que isso aconteceu, né? É devido a uma degradação por hidrólise, tá? Eu falei 2 minutos por quê? Porque tem um quiz. Vamos virar a folha e ver se tem alguma para fazer, né? Aí a gente já falou da primeira. Já falou tudo. Resistente à chama por quê? Porque tem halogênio, né? É a única que faltou aí. A questão 3 é bem interessante. Se um polímero for obtido só do, por exemplo, monômero 1 ou monômero 4, por que ele não será um elastômero? Olha o monômero ali, do 1 e o 4 da tabela. Por que ele não vai ser um elastômero? Porque cristaliza, né? O teflon, que seria o monômero 4 aí, não, 4 não, um 4. O teflon é dos polímeros mais cristalinos, né? É dos polímeros mais cristalinos. Então a questão aí é copolimerizar, é tirar a regularidade da cadeia. Por isso que essas borrachas são sempre copolímeros desses monômeros aí, tá? Qual a composição das borrachas Viton a seguir? Então aí eu coloquei só para vocês olharem lá em cima, né? Ela é um copolímero do teflon com o hexafluoropileno, né? Só vocês olharem a tabela lá em cima, você responde essa 4, tá? Que aí já tem até as linhazinhas mostrando os monômeros. Pronto, assim que as 6 já foram faladas. Então a gente falou das borrachas floradas de silicone. Aula que vem eu vou falar da polifosfazeno, que não está aí, e da isobutileno, que não está aí também. E aí fica faltando os elastômeros termoplásticos, o PVC plastificado, e faltando o processo de moldagem, aquela história lá que ficou faltando, né? Moldagem e pré-moldagem, digamos assim. Então, se vocês puderem já guardar o material todo, que o quiz não é consulta, tá? There is no consulta. Em dupla fica muito barulhento, aí fica em quádrupla. Aí... Não, aí vai reticular, vai virar uma rede. Não dá não, gente. Tem que ser...
10 horas da noite.